E Zohran Mamdani, né, um socialista muçulmano prefeito de Nova York, hein? É preocupação para Donald Trump. O Trump que fez campanha contra o cara, hein? Chegou a ameaçar de cortar as verbas para Nova York em caso de vitória dele, que é um imigrante, né? Nascido em Uganda, na África, né? E que se diz um socialista democrático e que fez uma campanha bastante arrojada, falando aí em passe livre, enfrentando abertamente o Trump. Aliás, o Trump ter se colocado tão veementemente contra o Mandani, me parece que inclusive o ajudou, né? Trump acabou servindo de cabo eleitoral do Zohran Mamdani, que entre três candidatos em Nova York conseguiu mais de 50% dos votos. Você pode dizer, Humberto, mas Nova York já é um reduto dos democratas. Mas a diferença é que chama a atenção, gente. Aliás, essa foi a tônica das eleições dos Estados Unidos. A gente sabe que a democracia nos Estados Unidos tem uma baixíssima intensidade. A forma com que eles organizam as eleições faz com que a participação popular nos Estados Unidos ela tenha um impacto reduzido no que diz respeito a ser considerado verdadeiramente um processo democrático. Os estados lá meio que são cartas marcadas, então a gente já sabe quais são aqueles estados republicanos, quais são aqueles estados democratas, e deu mais ou menos aquilo que dá sempre. A lógica é mais ou menos a mesma. O que chama a atenção agora é que a diferença, né, pró-democratas nos estados dominados pelos democratas foi muito maior do que o de costume. E isso pode causar um impacto na próxima eleição presidencial no que diz respeito ao número total de delegados dos estados. E estes são aqueles responsáveis por, de fato, eleger o presidente dos Estados Unidos. Trump nunca esteve tão em baixa. Trump nunca esteve tão em baixa. Este é um dado muito importante para a gente entender que tem luta de classes nos Estados Unidos. É muito arrojado para padrões dos Estados Unidos o programa do Mamdani. Embora eu não goste muito dessa autodefinição socialista democrático, porque para mim todo o socialismo é democrático. Aliás, só o socialismo é verdadeiramente democrático, só o socialismo é capaz de construir a verdadeira democracia popular. Mas isso também é uma necessidade para a forma política dos Estados Unidos. E sim, gente, o Mamdani não é um marxista-leninista, longe disso, mas parece ter uma postura política mais avançada que muitos dos democratas que se dizem socialistas e democráticos, como por exemplo o Bernie Sanders, a Ocasio-Cortez. Ele, pelo menos, tem uma postura menos agressiva no plano internacional, uma vez que se trata de um social-democrata, assim como o Sanders, assim como a Alessandra Ocasio-Cortez. É um social-democrata, mas que, diferente desta ala dos Sanders, dos socialistas, dos democratas, não tem uma postura imperialista no que diz respeito à política externa. Fez uma defesa mais forte da Palestina, faz uma defesa mais forte dos povos do sul global, mas também não significa que nós temos um marxista-leninista na prefeitura de Nova York. O que a gente conseguiu perceber é que a luta de classes também está bastante acirrada nos Estados Unidos. No epicentro do capitalismo global, isso também está latente. Então vejam, a busca por políticos como o Zohran mostra pra gente que aquele discurso moderado de tentar trazer o debate da grande política para um lugar que se tinha há 20 anos atrás não é possível. Não vai haver um distensionamento político. Por quê? Porque este tensionamento político é produto da luta de classes. E o que a gente está vendo nesta quadra da história são os antagonismos de classe mais expostos por causa da crise prolongada.
Na crise prolongada, a falência da ideologia, a falência dos aparatos de dominação ideológica, a gente tem uma ascensão fascista e também, com isso, os grupos de resistência também têm uma oportunidade para crescer. E o Zohran Mamdani me parece ser um grito de resistência antifascista nos Estados Unidos ante ao trumpismo. O Trump, ele não perdeu apenas, tá, em Nova York. Ele perdeu na Virgínia, ele perdeu em Nova Jersey, ele perdeu em Detroit, ele perdeu em Pittsburgh, além de também ter perdido, né, uma batalha que é importante para eles lá na corte da Pensilvânia. Então a situação não está nem um pouco tranquila para Donald Trump, que vem amargando os piores índices de aprovação desde que assumiu para este segundo mandato. E o Trump já está, inclusive, ameaçando utilizar o seu poder para melar o resultado das eleições que acabaram de acontecer nos Estados Unidos, uma vez que o autoritarismo também parece ser o forte de Donald Trump. Vejam só o que ele está dizendo aqui. Voter ID, we should pass no mail-in voting, we should pass all the things that we want to pass to make our elections secure and safe, because California is a disaster. Many of the states are disasters. But can you imagine when they vote almost unanimously against voter ID? All we want is voter ID. You go to a grocery store, you have to give ID. You go to a gas station, you give ID. But for voting, they want no voter ID. That's only for one reason, because they cheat. We would pass that in 15 minutes. If you don't get it, you'll never pass that. You'll never talk about mail-in ballots. Mail-in ballots make it automatically corrupt. If you have mail-in ballots, automatically it's correct. Even Jimmy Carter, they had the Carter Commission after he got out of office, and he had a group of very distinguished people, Democrats and Republicans, and they passed, they recommended things take place. It was a long time ago. And they said about mail-in ballots, if there is mail-in ballots, there will definitely be corruption, because, you know, they pass through too many hands. I mean, you go in to vote, and they want your card. Even me, I went into Palm Beach. You go in to vote, they want your card, you're this, you're that. They say, I'm sorry to do this, sir, but I have to look at your identification. I said, that's all right. I love that. But, you know, you're really not going to get away with much. It was very, very professional and very good, the way it's supposed to be. But these people don't want that. They have legislation in California where it's illegal to ask somebody for voter ID. If you ask somebody for voter ID, if you're an official, and you say, I'd like to see your voter ID, they can arrest you, okay? They can arrest you because they want to cheat, and they get away with it, and the Republicans let them get away with it, and we won't do that if we have the filibuster. So we're going to talk about that a little bit. Então, claro, né, gente, assim, é óbvio, tá, que o sistema eleitoral dos Estados Unidos é uma bagunça. Que existem fraudes, a gente tem certeza, né? Isso não resta dúvida das fraudes nos Estados Unidos. Mas as mesmas fraudes que existem há décadas e que também, com certeza, estão presentes na própria eleição do Trump. Agora, se tornou conveniente para o Trump questionar esse sistema bizarro, né? Que se vota pelo correio, que se vota no meio da praça, que os votos passam de mão em mão e que demora um tempão para contar. É uma bagunça. É uma bagunça. A eleição dos Estados Unidos é uma várzea. E é de propósito. É confuso. Nem sempre o mais votado é o eleito. Tem votos que valem mais, tem votos que valem menos, tem estados que têm mais peso, estados que têm menos peso. Por exemplo, a Califórnia é um estado onde tradicionalmente os republicanos vão mal. Então o que chamou a atenção não foi a derrota do Trump para os democratas na Califórnia. O que chama a atenção na Califórnia, que é um estado central no peso das eleições dos Estados Unidos, é que lá está sendo tocada uma alteração distrital que vai fazer uma verdadeira dança das cadeiras, perdendo apoio os republicanos, aumentando a margem para os democratas. Isso é muito importante para o Trump, por quê? Porque vai definir até mesmo, no limite, se o Trump vai conseguir terminar o mandato.
Porque com 30 e poucos por cento de aprovação, como ele está agora, os Estados Unidos está um caos, gente. Ele não consegue aprovar a lei orçamentária. As contas estão paradas. Está caindo avião. Na última semana que passou, 650 controladores de voo estavam de greves. Um monte de avião no chão. Quer dizer, há um caos generalizado sendo produzido pela política do Donald Trump nos Estados Unidos. E aí ele lançou essa cartada aqui, ó. Mas aí vocês não vão ver, tá? A turma aqui do Brasil que é contra o Bolsa Família se manifestando. Aliás, eles já estão se manifestando. Se você não entende o imperialês, o Trump está anunciando aí $2.000 de auxílio para os americanos que não tenham, né, renda alta, tá? Ou seja, só não vale para os ricos. Pro resto, 2K doll, tá bom para vocês ou não? Depois vamos falar mal do Bolsa Família. $2.000. E a mesma turma que tá aqui falando mal do Bolsa Família no Brasil, falando que tem que ter voto censitário para quem ganha Bolsa Família, tá elogiando a medida do Trump, dizendo, não, o Trump agora falou que ele vai reverter a grana das tarifas para os estadunidenses. Então vai dar 2K para cada um que não seja rico. Isso é uma medida que mostra o desespero do Donald Trump para tentar recuperar a sua popularidade. Para tentar reverter o estrago que está sendo a sua administração para a economia dos Estados Unidos, para a política dos Estados Unidos. Será que vai adiantar? Eu não sei, hein? Façam suas apostas. Eu acho que o Trump já está sendo chutado. Já está sendo chutado. Né? Ele não cabe né, para a política que tem um piloto automático como a dos Estados Unidos. Tá? Ainda mais num momento tão grave de tensão, onde há um flagrante declínio do império. Então talvez o epicentro do capitalismo necessite de um novo representante tocando esse barco para tentar salvar os interesses do grande capital dos Estados Unidos. Beleza, gente? Aí, já deixou o seu like? Já deixou o seu superchat? Vamos para os nossos superchats, tá bom? Vamos para os nossos superchats. A Gabi já vai estar mandando aqui para mim. É muito importante que você deixe o seu like, tá? Amanhã, meio-dia, tem estreia no canal. Fiquem atentos. Aliás, confiram, a gente tá numa luta aqui contra o algoritmo para recuperar a nossa audiência, o nosso alcance. Então é muito importante você que gosta aqui do canal, que quer ajudar o canal, importante que você deixe seu like, que você confira se você está inscrito, que você ative o sininho, tá? Que você indique os nossos vídeos e as nossas lives para os seus amigos nas suas redes sociais. Tem